Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao canal Fratelli Sepp, sejam bem-vindos. Aqui falamos de futebol, Palmeiras principalmente, nem muito mais. Pós-jogo Palmeiras 1, Cruzeiro 2, né, no Mineirão. Um jogo que me deu bastante, confesso, usar dividir o eufemismo aqui pra não. Bom, a gente é não, então não tá no ponto de tomar processo ainda, porque não vai ver um canal desse, né. Mas dá vontade de, né, sair matando alguém. Então, na dúvida, eu dei muito soco no travesseiro e na cama, porque só por Deus, gente. Enfim, o Alan vai comentar alguma coisa por si primeiro. Eu vou deixar que ele faça alguns comentários preliminares em relação à partida e a gente já entra. Aproveitar que a coletiva acabou faz uns 15 minutos aí. A gente vai dar uma olhada no que o Abel falou aí. Boa noite, Alan, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para todos os palmeirenses aí. Vamos falar do jogo, né? O que falar desse jogo? Primeiro tempo, o Cruzeiro atropelou o Palmeiras, jogou ali 20 minutos, 30 minutos e ganhou o jogo. Foi nisso aí. O que eu queria falar primeiramente aqui? Não existe o Palmeiras, um time do calibre do Palmeiras, tomar 2 gols do mesmo atleta em menos de 10 minutos. Eu acho isso aí o cúmulo, é o fim. Por quê? Teve uma falha ali no primeiro lance, beleza, tomou um gol, acontece. Isso aí é natural do jogo. Agora, depois de 7 minutos, sei lá, se eu não estiver enganado, até menos, você tomou um gol do mesmo atleta, esse atleta desmarcado, e chegar para definir. Então, assim, é o cúmulo do absurdo. Não existe isso. Levando em consideração, claro, gente, a organização do Cruzeiro, né? O Cruzeiro vem muito bem, o time acertadinho, o time bem, assim, compacto. Enfim, todos os atletas do time a 120% ali, a gente tem que levar em consideração isso. Agora, não existe um Palmeiras falhar da forma que foi em menos de 10 minutos. E depois desse contexto, o jogo dentro desse contexto fica difícil você buscar. Fica muito difícil, né? Você tá jogando fora de casa, fazer 7 anos que o Cruzeiro não vencia o Palmeiras. Você acha realmente que eles iam deixar escapar a vitória dessa forma? Né? Na fase que tá, é difícil. Depois correr atrás do resultado fica complicado. Mas, enfim, no segundo tempo o Palmeiras voltou um pouco melhor, pressionou um pouco mais. Viu, né, a importância do jogo, né, o que realmente era o jogo, né? Acordou, né? Isso, realmente. Só que aí fica difícil, né? Tarde 2-0 no demais. placar, fora de casa, é complicado. É complicado. Mas o que eu tive, assim, de lição e até um pouquinho de desânimo para o Mundial. Claro que não é terra arrasada, não é isso aqui que eu estou falando. Só que eu fico bem preocupado pelo seguinte. Hoje eu não sei qual que é o time titular do Palmeiras. Eu não sei qual que é. E o Paulinho, por exemplo, eu vou dar o exemplo do Paulinho. O Paulinho entra e você percebe ali que em alguns momentos com pouca mobilidade. E isso aí, gente, isso é sintoma do quê? É de cara que está precisando de sequência. É de quem está precisando de sequência. Não adianta. O Paulinho está no Palmeiras há 6 meses. Eu estou dando ênfase no Paulinho, mas tem outras questões também. Não adianta você colocar o cara 3, 4 vezes durante 15, 20 minutos. Você tem que dar sequência para o atleta. O atleta, para ele desempenhar o melhor futebol, para ele entrar no ritmo da equipe, no ritmo do futebol tão competitivo como é o brasileirão, ele precisa de sequência. Ele precisa jogar um jogo inteiro, 2 jogos inteiros, mesmo que não vá bem. Então, assim, o que eu disse há 2 ou 3 vídeos atrás está sendo confirmado agora. O Palmeiras não tem um time titular, gente. O Vitor Roque decidiu 2, 3 jogos contra o São Paulo na semifinal do Paulista, não vamos esquecer. Cavou aquele pênalti, decidiu contra o próprio São Paulo, entrando no finalzinho. Aí o Vitor Roque joga 2 jogos maus, o Flaco é titular. Porque fez 2 gols num time que, com todo respeito, não teria condições de jogar a Série B aqui do Sim. Brasileirão, gente. Olá, Então você tem que levar isso aí em consideração. só não interrompendo, né? Eu vou rapidinho atender uma coisa que o Alan vai continuar com o raciocínio com vocês, tá? Então vou precisar dar uma saidinha, coisa rápida. Então é isso. A gente precisa ter essa autocrítica. O Abel precisa ter essa autocrítica. É complicado, cara. Complicado. É muito difícil. Você vê um time que, em certos momentos, encontra times pequenos,
tem muito mais qualidade, tem muito mais criatividade, é um jogo que flui. E depois, no entanto, quando pega um jogo grande, um time grande, né, um time de mais qualidade, o time não consegue desenvolver. Então fica complicado. E por que eu diminuí as minhas perspectivas aqui? Porque fica complicado. Mundial, como é que vai ser? Você vai jogar contra o Porto, contra o Porto com um time com o Flaco Lopes, sem o Paulinho, aí de repente contra o Al-Ahly você vai entrar contra o time com o Paulinho, com o Vitor Roque. Você não tem sequência. Você não tem sequência. Esse time, para azeitar, para ficar um time azeitado, você precisa de sequência. Precisa de sequência, precisa dar sequência para os atletas. Então, assim, eu diminuí as minhas expectativas por conta disso. Não que eu achasse que o Palmeiras iria ser campeão mundial, gente, não é isso. Mas, assim, eu tava com perspectivas muito boas, assim, para a primeira fase, principalmente, até oitavas de final, enfim. Mas é isso, vamos escutar o Abel aí, né? O que o Abel falou. O Abel vai falar aí sobre a partida, né? Mas eu queria apresentar outra coisa aqui, pegando o cara no que o Alan tá falando. Coisa besta, né? Mas é sempre bom lembrar que a próxima partida a gente já começa, tá? Já começamos o Mundial na próxima partida. Então, assim, gente, é descabido. É descabido. Tipo assim, a gente tava até falando da seguinte narrativa, né? Na qual o Palmeiras poderia estar apenas Sport Cristal, time de Série B, né? De Sul-Americana e tal. Né? Praticamente time de Série B Sul-Americana, pessoal. Só que aí quando pega um G7, passa apertado desse jeito, gente. É claro que os times, o ímpeto que os times usam contra o Palmeiras, os caras parece que tá com 120%, né? E não aguentar, assim, a intensidade que o Cruzeiro impôs na partida foi uma intensidade que o Palmeiras não conseguiu segurar durante 5 minutos. O Caio Jorge fez gol em 5 minutos. É inacreditável isso, tá? Inacreditável. Fez gol em 5 minutos. 5, né? Então, sabe, a gente fica até pensando o que vai ser desse Mundial de Clubes aí, né? Com o Porto agora na porta aí, né? Mas enfim, vamos ver a coletiva aí rapidão e a gente vai fazendo alguns comentários em cima. O Palmeiras tem tido um desempenho fora de casa melhor do que em casa. Muito, talvez, porque o time consegue, quando o adversário vem para cima, consegue imprimir essas jogadas de velocidade que sempre foram um ponto forte da equipe. Mas hoje, por exemplo, veio fora de casa, só que como tomou 2 gols logo no início, teve que ir para cima e teve essa dificuldade justamente de ter que propor esse jogo, que é o que acontece também no Allianz. Qual que você entende que pode ser um caminho para o Palmeiras superar essa dificuldade de propor o jogo, que é uma dificuldade que ainda vai ter muito esse ano, até mesmo no Super Mundial e em diversas competições? Obrigado. Olha, tirando os primeiros 15 minutos, eu acho que o jogo foi equilibrado. Nas mesmas oportunidades que o adversário fez golo no primeiro canto, que fez golo, e no primeiro livre lateral fez golo, e nós tivemos as mesmas. Primeira parte, uma nos pés do Micael, de escanteio também, e na segunda parte, uma na cabeça do Roque. Portanto, a eficácia neste tipo de situações, até porque nós tivemos 14 escanteios contra 5 do nosso adversário, isso demonstra muito o volume, isso demonstra 14 contra 5, demonstra que nós conseguimos lá chegar. É verdade que o nosso adversário nos bloqueou. Tivemos um remate também na segunda parte, sobretudo mais na segunda parte. Na primeira parte eu acho que o nosso adversário entrou muito forte, fez 2 golos, como te disse, com uma tremenda eficácia. O primeiro é de uma assistência de costas do zagueiro deles, que sobra para o centroavante deles, que faz o 2-0. O primeiro golo passivos, mas a segunda parte foi completamente nossa. Como te disse, 14 escanteios demonstra muito o volume ofensivo da nossa equipa, mas nós não deveríamos e poderíamos ter entrado mais cedo no jogo. Como te disse, se aquele remate do Maurício dentro da área, a assistência do Estevão pudesse ter entrado, ou aquele remate também em cima da linha da área do Emiliano, que a bola passou o instrumento ao lado. Infelizmente o golo veio mais tarde e acho que o nosso adversário acaba por ser um justo vencedor, porque na primeira parte foi mais eficaz nas oportunidades que teve e nós tivemos alguma dificuldade e, como te disse, não conseguimos entrar no jogo mais cedo. Pena foi que o nosso primeiro golo não tivesse surgido mais cedo. O que eu quero pontuar uma coisa, cara, tudo bem que a bola bateu lá no cara, nas costas, parou no pé do Caio Jorge, mas não justifica. A zaga do Palmeiras, os 5 primeiros minutos, foi uma zaga amadora, sabe? Amadora. O Micael tava totalmente desligado. Teve os erros individuais, sim, mas, cara, não existe isso, entendeu? Não existe.
Vou continuar aqui. Ô, Luan. Ô, Luan. Oi. Só um minuto. Só para mim continuar nessa linha tua, para mim não perder a linha de raciocínio. Pode falar. Mas essa questão de bater cabeça, a zaga do Mikael não tá ligado, isso vai muito de encontro com o que eu venho falando desde o começo aqui, que é o time titular, que é você não ter sequência com o time. Porque a zaga em si, e quem acompanha futebol sabe disso, a zaga ela precisa de continuidade, assim como o goleiro, ele precisa estar sempre jogando. Para quê? Questão de posicionamento, de você saber antecipar, ou de às vezes marcar o espaço. E, cara, o Fux e o Mikael, os dois em questão, o Mikael estava até machucado. Eles não vinham com essa questão de continuidade. E me perdoe, rodar o elenco, tudo bem. Agora, contra o Cruzeiro no Mineirão, valendo a liderança, é um jogo importantíssimo. Não dá para errar dessa forma. E a gente entende. E a gente entende que não é questão de você ser com a vitória de lá. A gente sabe que o jogo no Mineirão sempre é difícil. Que seja um empate, né? Se fosse um empate já tava de bom tamanho. É um time em ascensão, que tá no G4 agora, tomou a ponta aí praticamente junto com o Flamengo. E a gente torcer pelo menos pro empate, mas é amadorismo, desligado, sabe? Aí você quer poupar e correr atrás do no segundo tempo, aí você coloca a cavalaria, entendeu? Exatamente. Não faz sentido nenhum. Depois você cansa quem teoricamente é titular para buscar resultado. Então isso aí para mim não faz sentido nenhum que ele faz. Eu já venho falando isso há muito tempo. E hoje, cara, não é um jogo qualquer. A gente estava em primeiro, a gente foi para quarto. Nós vamos terminar a parada agora em quarto colocado. O Flamengo tirou 6 pontos de nós, né? Em quarto tirou colocado, 6 pontos. meu irmão. Pode seguir. E aí você fica extremamente preocupado, porque tem Fluminense, tem um monte de time aí vindo aí, né, atrás. E se você não tem embate nem com o G7, como que vai ser? Entende? Mas beleza, vamos continuar com a coletiva aqui, gente. Não, como te disse, 14 cantos, isso demonstra muito do nosso volume ofensivo, mas não jogámos sozinhos, o Cruzeiro conseguiu, como te disse, bloquear muito bem, defendeu-se muito bem, eu tenho uma opinião diferente, os números demonstram, não só no número de remates que foi superior ao nosso adversário, mas, como te disse, acho que foram eficazes. Quantas vezes tínhamos perdido fora? Eu vou-te dizer, a primeira. Boa noite, Abel, Luca Dutra, da Vável Brasil. Abel, queria que você comentasse, você comentou um pouquinho a respeito da eficácia, da falta de conversão de oportunidades, queria que você comentasse sobre a estratégia que você preparou antes da bola rolar, ou seja, antes do primeiro tempo, e qual foi a conversa e se essa nova estratégia também, no intervalo, se essa estratégia que você bolou junto com seus auxiliares, se ela foi atingida, se os jogadores conseguiram realizar esse plano, ou não, foi realmente uma questão de eficácia. E também, se me permite uma segunda pergunta, Piquerez falou na beira do campo após o jogo, que quando se perde é muito fácil falar de arbitragem, ele preferiu não falar sobre isso. Ele disse que o Palmeiras, nesse momento, precisa olhar para dentro. Queria que você comentasse, vai ter alguns dias ainda para o Mundial de Clubes, queria que você comentasse o que você enxerga hoje, que o Palmeiras precisa melhorar, aspecto físico, tático, mental, que você sempre coloca nas suas coletivas, justamente sobre esses pontos fortes e fracos do Palmeiras. Obrigado. Acho que concordo em absoluto com o que o Piquerez disse. Mas é difícil dar-te respostas ou estratégia quando em 3 minutos sofres 2 gols de bola parada, não é? Portanto, a estratégia na prancheta funciona sempre bem, na prancheta nós ganhamos sempre os jogos, mas depois na prática a realidade diz-nos outra e a própria realidade nos mostra que devíamos ser realmente mais efetivos na abordagem aérea no primeiro golo, onde temos um jogador alto numa posição muito específica que nós temos que atacar a bola, não podemos ficar à espera. Nós sabemos que para haver golos tem que haver erros, mas como te disse, acho que há aspectos que temos que melhorar e, sobretudo, bola parada, que foi onde sofremos hoje os golos nos primeiros 3 minutos. E quando sofres 2 golos em 3 minutos contra um adversário que há 2, 3 anos se anda a reforçar para competir, vai ter uma vantagem extra, que está fora das competições, só tem que se focar em 2, podendo descansar, podendo ter as semanas limpas para poder treinar, é uma vantagem muito grande e, sem dúvida nenhuma, tanto o Cruzeiro como o Bragantino têm essa vantagem e são 2 equipas que vão andar até ao fim a lutar e nós vamos fazer o que sempre fazemos. Ganhamos, perdemos, cada jogo é um jogo diferente. Hoje, como te disse, é muito difícil depois dar uma resposta quando sofres 3 golos da forma como foi, mas fomos atrás. Na minha opinião, fomos guerreiros e lutámos até ao fim. Pena foi que este nosso primeiro golo não tivesse surgido mais cedo, mas infelizmente nós não conseguimos entrar mais cedo no jogo. Vem com esse papo de calendário agora, meu irmão. Que time tem menos volume de jogo, que tá disputando só uma competição ou outra. Quantas vezes a gente viu esse time do Palmeiras disputando Várzea aqui no Fernandópolis, aqui, sei lá, e não jogar porra nenhuma, velho. Entendeu? Quantas vezes? Não vem com essa, não. Engraçado é que não faz o menor sentido o que ele falou, até porque o Cruzeiro jogou no meio da semana sul-americana. Mesmo exatamente, desclassificado, o Cruzeiro jogou.
Então, meu irmão, eu vou falar para você, ele tem uma incapacidade extrema de confessar e de assumir. De autocrítica. Ele não tem capacidade de autocrítica. Exatamente. Ele tem uma dificuldade para autocrítica que eu nunca vi esse Abel. Ele é complicado lidar com ele, e até os próprios repórteres, né, na entrevista, eles ficam cheios de mãos, né, para fazer a pergunta, para de repente ele não responder alguma coisa de forma mais ríspida, né? Mas eu vou te falar porque o Palmeiras perdeu. Eu vou te falar o que a gente vem falando. O Palmeiras perdeu porque não tem continuidade de um time titular, porque você brinca de ficar rodando o time, você brinca, e a zaga ela precisa de continuidade. Os dois gols do Cruzeiro, aquilo ali é nítido de zaga que não tá tendo ali a conversa, não tá tendo aquele entrosamento, tá? Aquilo é nítido de posicionamento. É por isso que o Palmeiras perdeu, meu irmão. Depois de correr atrás de 2-0, fica difícil. Aí ele vem na coletiva, ele vem falar de calendário. Para de falar besteira. Pode seguir aí, Ló. Vamos lá. Vamos seguir aqui, tá? Jogo. Abel, João Vitor da JTV. Eu queria que você mandasse um recado para a torcida que vai andar 900 km para ver o jogo que foi, tomando 2 gols com 5 minutos e ainda pela frente tem o Mundial, né? A torcida realmente sai muito brava com a atuação do time e vai voltar ainda pela estrada fora aí de noite. Disse que a torcida saiu brava? A gente tá vendo pela internet, a torcida tá realmente revoltada. É você ou a torcida? A torcida do Palmeiras. Tem todo o direito de se manifestar. Não foi isso que eu vi aqui no jogo? Tu estiveste a assistir ao jogo? Viste a nossa torcida a puxar do início ao fim ou estou a mentir? Podes repetir? Cantar o tempo inteiro. E nós fomos guerreiros até o fim. Portanto, é isso que tenho para te dizer e não tenho mensagem nenhuma para dar à torcida, porque eles sabem que nós entregamos tudo o que temos em todos os jogos e, como sempre te digo, e que disse ao teu colega que não sabia, foi a nossa primeira derrota fora em 20 jogos, acho eu. Abel, Dina Almeida do canal Afonso Alberto BR. Tudo bem, Abel. Foi. A gente sabe. Você é a primeira derrota em tantos jogos, entendeu? Mas isso não tira o mérito, o direito da torcida de reclamar, entendeu? Sendo que você tem uma Ferrari, só que você coloca o Rubinho pra pilotar a Ferrari, entende? Pra ficar ali de coadjuvante, né? Praticamente dar passagem pro Flamengo, né? Pro G5. Porque é isso, quando pega G7, é traulitada, né? Ele é previsível na resposta, né? Ele é sempre previsível na resposta. Eu já sabia que ele ia colocar a sequência do Palmeiras fora de casa. Eu já sabia que ele ia falar que a torcida que estava lá no estádio estava apoiando. Ele até perguntou, né? Você viu, né? Você que tá achando ruim? Não. Todos nós estamos achando ruim. Até nós aqui que estamos fazendo vídeo aqui. Enfim, você quer prova maior que isso? Mas pode seguir aí. Vamos lá. BH Esportes. O Cruzeiro hoje marcou alto, ele neutralizou a saída de bola do Palmeiras e eu queria que você falasse taticamente o que falhou. Foi as finalizações dos seus jogadores ou foi a estratégia proposta para o jogo de hoje? Olha, é muito difícil dar-te respostas quando tu em 3 minutos sofres 2 gols de bola parada e depois tens que ir atrás do resultado, mas concordo contigo, sim, o Cruzeiro marcou muito alto, o Cruzeiro foi muito competitivo, o Cruzeiro ganhou-nos, acho que em termos de faltas, foi uma equipa extremamente agressiva no bom sentido e foi melhor. Hoje o Cruzeiro foi melhor e não há muito mais nada a dizer quando tu entras e sofres 2 golos em 3 minutos, isso condiciona muito aquilo que é não só a parte estratégica, como é também aquilo que nós temos que fazer em termos anímicos. Não é normal, mas acontece nos jogos, é um aspecto que nós até somos fortes nas bolas paradas, mas infelizmente hoje não tivemos a altura daquilo que nós já fizemos nos últimos jogos. Tomás Machado, do canal TM. Eu gostaria que você falasse um pouco, você que é referência como técnico no Brasil há muito tempo, o Jardim acabou de chegar aqui a Belo Horizonte e está fazendo um trabalho no Cruzeiro. Você acha que ele pode ser o que você foi no passado, desses últimos anos, um técnico português de sucesso aqui no Brasil também? Não sei o tempo que vocês dão aos treinadores. É sem dúvida nenhuma um grande treinador, basta olhar para o currículo dele. Tem um currículo absolutamente extraordinário, treinou grandes equipas, já correu o mundo, já teve em grandes campeonatos. Como disse aqui há pouquinho ao teu colega que já abandonou a sala, fez uma pergunta e saiu, mas disse-lhe que tem uma vantagem grande, pode treinar a equipa, pode ter a equipa fresca inteira, como foi o caso de hoje, para jogar de forma intensa, isso nota-se. Ontem quem viu o jogo do Vasco com o Bragantino, hoje o nosso jogo contra o próprio Cruzeiro, uma equipa que na primeira parte entrou, como a tua colega disse, intensa, forte, agressiva, mas nós sabemos aqui como é que é o futebol brasileiro, ele não perdoa, não só naquilo que tem a ver com os resultados. Não foi eu que o disse, foi ele que disse. Inclusive, quando o cumprimentei, ele perguntou como é que tu consegues estar aqui há 5 anos, que eu estou aqui há 3 meses, parece 3 anos. Ele acho que já disse isto publicamente.
E por falar aqui em há 3 anos, como já sei que vocês gostam de falar, e eu tenho que antecipar isto, já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez, quando eu saio do banco tenho uma câmara à minha frente. Aconteceu contra o jogo de São Paulo, onde está uma câmara à minha frente, e hoje aconteceu exatamente a mesma coisa, onde eu passei e vou contra a câmara. Peço, não é a primeira vez que eu digo isto, já o ano passado aconteceu, parece que querem estar dentro do meu bolso ou dentro do meu banco. E hoje, quando vou sair, novamente, porque já não ia correr imagens, se me dão licença, porque já sabem quando acaba o jogo, que vou direto para o balneário, se pelo menos saem do meu caminho para eu não ir contra, ou não ter que me desviar, porque quem tem que se desviar é o cameraman. Não é a primeira vez que isto acontece, nem é a segunda, nem é a terceira. Lembro-me da mais recente, que foi em casa com o São Paulo, quando eu fui expulso, vocês podem ver, e está o cameraman a 2 metros do banco. Isto é possível? Isto é admitido? Isto pode acontecer? Então, se não pode acontecer, ele não pode lá estar, que é para depois não andarem aqui a criar mais confusões. Volto a repetir, não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira, mas isto acontece mais vezes, não sei porquê, é por ser o Palmeiras, é por ser o Abel, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, e para não andarem aí a falar disto ou daquilo, ele não tem que estar ali, ele tem que estar posicionado no sítio certo, não é ao lado ou atrás do treinador do Palmeiras, está bem? Bom, é isso aí, né? Esse é o fim da coletiva. E, cara, é isso, né? Fim de brasileiro aí, temporariamente, é claro, porque agora a gente começa a Copa do Mundo de Clubes. As expectativas estavam baixas, agora eu diria que é quase inexistente, pelo menos você, palmeirense, que é mais pé no chão, né? Que aí eu diria que é o core do palmeirense mesmo, digamos, de verdade, né? Não é cagar a regra aqui, mas a gente sabe que o palmeirense mais, né? Mais da gema, digamos assim, é um palmeirense mais pessimista, né? Então agora a gente tá completamente, né, nessa pegada, nesse mood, pessoal, nesse mood, quer dizer. Então, assim, fica difícil, né, acreditar no que vai acontecer nessa primeira fase. E é isso, cara, e é isso, né? As coletivas são previsíveis, igual você falou, principalmente pós-derrota, né? E 2 resultados aí, né, se a gente pegar, né, eu não vou dizer que são situações extraordinárias, o pênalti que a gente não converteu individualmente e os 2 gols que a gente tomou em 5 minutos, porque uma coisa que eu concordo com ele, são coisas que acontecem no futebol, são circunstâncias que às vezes há uma porcentagem ali um pouco maior que você não consegue controlar, digamos, das circunstâncias do jogo, mas a gente sabe que existem fundamentos e esses mesmos fundamentos, eles não estão sendo obedecidos. O que são esses fundamentos que a gente está falando? De colocar a mesma formação, de prezar por um meio de campo povoado e criativo. E aí você diminui, consequentemente, essa porcentagem para acontecer esses supostos situações extraordinárias de tomar 2 gols em 5 minutos, né? De não converter um pênalti individualmente ali também, né? Que eu considero uma situação mais individual, né? Considerando ali que o Piquerez que errou o pênalti, então ele, né? Individualmente falando, ele errou, né? Mas a gente volta naquela bela coisa, né? 5 anos de Abel e até hoje os pênaltis continuam sendo outro fator que a gente vê que não funciona, né? Então fica difícil. Sim, eu tenho, e só para terminar aqui, é claro que você tomar 2 gols dentro desse contexto ali em 5 minutos, 6 minutos ali, né, menos que isso até, enfim, é claro que você tomar 2 gols nesse contexto fica difícil você buscar. Foi a única parte que eu concordei na coletiva dele aí. Agora volto a repetir aqui, eu estou sendo repetitivo aqui. Esses 2 gols eu coloco na conta muito da falta de entrosamento da zaga, do sistema defensivo. Porque eu acho um erro, tá? Você sistematicamente poupar da forma que o Palmeiras poupa. De não colocar os principais jogadores, ou quando coloca para jogar 25 minutos, 30 minutos. Cara, a gente nunca vai ter aquele Paulinho do Atlético, vou falar de novo. A gente nunca vai chegar setembro e novembro, o Paulinho vai estar sem mobilidade, se o Paulinho ficar entrando 15, 10 minutos por jogo. O cara precisa de sequência. Você tá entendendo? Eu vou falar da questão dos pênaltis agora e vou entrar em outra questão também, que tem sido corriqueira em alguns jogos aí, que é a definição ali dos caras de meio do Palmeiras. Cara, não só dos caras de meio do Palmeiras, né, dos volantes, no caso, mas o próprio Piquerez, né? O Palmeiras, eu acredito que ele não treine pênalti e ele não treine ali finalização de fora da área. Porque eu custo acreditar, por exemplo, hoje uma finalização do Aníbal, hoje, no caso, o Aníbal, mas
né? Vários Foi no jogadores final do Palmeiras. segundo tempo ali, eu acho. Isso, é. Meu irmão, não existe. Eu já joguei futebol amador, enfim. E eu vou te falar uma coisa: não existe um cara que treina 2 vezes por dia e treina. Eu acredito que ele treine finalização, que ele treine fundamento, ele finalizar daquela forma. Aquilo ali não existe. Da mesma forma como eu vou falar do Piquerez, um lance no segundo tempo também. O gol aberto dentro da área, né? Ele deu de tornozelo na bola e jogou lá em cima. Ah, mas acontece, tá, gente? Tudo bem, acontece uma vez. Mas sempre, todo jogo. Então, acho assim, a impressão que dá que o Palmeiras não treina algumas coisas, tá? Não, Parece total. que treina mais a questão física, Total. Então é isso. Se impõe fisicamente, eu sei, o Cruzeiro sentiu, né? Eles fizeram uma blitz no primeiro tempo ali, e depois o Palmeiras conseguiu se impor fisicamente, mas não fez valer a imposição, né? E dá impressão realmente, cara, porque o tanto de bola limpa que a gente teve perto da pequena área ali, que poderia ter convertido facilmente em gol, sabe? Tudo bem que a bola igual do Emiliano ali foi uma infelicidade que acabou botando até no Rios e saindo pra fora, né? Mas mesmo assim, cara, não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar que esses pormenores aí que definem partidas, eles estejam, sim, sendo de certa forma até ignorados, gente. Até ignorados, eu diria, tá? Aí pelo técnico e, enfim, é complicado. Enfim, gente, é isso aí. Comenta o que vocês acham, compartilha a opinião de vocês aí com a gente. Vocês acham que a gente vai passar o mínimo de vergonha, né? Porque vergonha acho que a gente vai passar mesmo, tá? Eu prefiro cantar bola aqui, cantar pedra, né? Me surpreender, porque decepcionado já é uma consequência, né? A decepção já é uma consequência já das coisas que vem acontecendo. Então eu já prefiro cantar pedra pra vocês, que passar na primeira fase será um lucro, tá? Do que chegar lá na frente, né, com um cara, né, nossa, né, infelizmente não conseguimos, né, por circunstâncias extraordinárias do jogo, né, aí você entra como perdedor já, né, no Mundial de Clubes, né, e não faz valer o espírito esportivo ali de participar pra ganhar, não pra configurar. Fala aí. Só para terminar aqui. Não, dessa forma, realmente, eu não tenho muito... Estávamos, né, com uma perspectiva até boa, né, em relação principalmente à fase de grupos. Mas, gente, sinceramente, pela postura do Abel, pelo que a gente entende do Abel e a gente está vendo aí, eu não tenho muitas perspectivas, não. Porque eu não sei, eu acho que o Palmeiras vai jogar contra o Porto com um time, vai jogar contra o Al-Ahly com outro time, vai jogar contra o Inter de Miami com outro time. Então, de fato, eu não sei o que esperar, né? Eu não sei. Eu acho que o Palmeiras vai correr, vai tentar competir. Em alguns momentos, pode ser que saia atrás. É a mesma tônica, né, de outros jogos. Não vai conseguir recuperar, não vai conseguir virar a partida. E, sinceramente, eu acho que é isso que vai acontecer. Não adianta fazer o cantinho da sereia aqui, que é isso aí, gente. É isso aí, tá? Bom, é isso aí, gente. Comenta o que vocês acham, compartilha a opinião de vocês aí. Deixa o like aí pra gente. Né? E apesar dos pesares, avante palestra e vamos ver aí se de repente vai ter um plano, né? De repente ter um plano, ó, rindo pra não chorar. Eu quero Até queimar mais. a língua. Eu prefiro queimar a língua. Até o próximo vídeo. Falou.